Olá pessoal, eu sou o permacultor Bento Cruz, estou aqui na Ecovila Clareando, aqui no quintal de casa. A gente utiliza aqui desse ambiente para exercitar a prática da agrofloresta, né, principalmente próximo à residência, né, ou seja, no conceito de jardins comestíveis. Então a gente quebra o padrão, né, de linhas retas e utiliza o próprio design que o ambiente vai apresentando para a gente, né, com todo o seu relevo, né, as condições de plantas que vão bem aqui. Então a gente utilizou desse espaço aqui na última primavera para fazer esse primeiro módulo. Então ele tem entre 6 e 7 meses, né? Então a gente observa aqui que agora a gente está com uma composição, né, de plantas que ficaram desse plantio, né? Algumas foram acrescentadas depois, mas tem uma dinâmica, né, com algumas plantas já bem estabelecidas. Então a gente chega agora no outono e inverno com uma necessidade de renovação, né, desses canteiros, né, de aerar o solo, renovar a cobertura, né, observar a saúde das plantas e inserir novas espécies que sejam, enfim, que tenham a condição de se desenvolver bem nesse período, né? Portanto, está nessa fase. E agora a gente entra com nova composição de plantas, né? Digamos que é a placenta 2. A gente teve aqui uma produtividade primária, né, bastante abundante até, porque pegamos um período da primavera-verão, então tivemos uma condição de produtividade boa. Então aqui a gente tem esse primeiro canteiro, que é o mais próximo à cozinha, mais próximo à casa. A gente utilizou aqui principalmente ervas, né, aromáticas, né? Tem um componente também com as roseiras, né, componente também paisagístico por conta desse jardim mais próximo à residência, né. Então quando a gente observa esses outros canteiros aqui, a gente já entra com componentes arbóreos, né. Então a gente tem aqui plantas que terão um ciclo longo, né. Então algumas plantas também nativas começam a aparecer, né. A gente vai manejando o solo e o banco de sementes do próprio solo vai trazendo as espécies que podem nesse momento cumprir uma função também ecossistêmica, né, como uma placenta natural aqui para os canteiros. Então a gente vai fazendo a capina seletiva de modo a preservar algumas espécies que possam ter essa função. Então a gente vai vendo algumas plantas plantas alimentícias não convencionais que têm um ciclo mais longo, né, como o peixinho, azedinha, né. A gente tem aqui o alcachofra, que tem agora esse período do outono e inverno é um período que ela desenvolve bem, né, para dar a sua flor próximo à primavera ou durante a primavera. Então agora tem um período muito adequado de frio, né? E então a gente agora fez toda a renovação desse canteiro para entrar agora com um novo conjunto de espécies. Então a cobertura foi renovada, né? Então a gente pode observar que o solo também foi solto, né, aerado. Então ele está bem, ó, com a composição, né, de areia, argila, matéria orgânica, né. Então ele está uma composição muito boa, né, durante esses 7 meses. Aqui a gente realmente observa um processo de regeneração ativa, né, a partir desses manejos regulares de cobertura, aeração do solo, renovação de plantio. Isso traz uma condição, né, de produção de um solo equilibrado, né? Então a gente vê alguns frutos ainda como morango, né, o physalis, e algumas plantas que a gente vai manejando e tirando. O pimentão aqui já passou, a gente faz esse manejo e incorpora, né, ao solo. Esse último canteiro aqui a gente tem o inhame, a araruta, né, que são plantas também que têm um ciclo longo, né, e ocupam o fundo, né, aqui, o último canteiro. Ali atrás a gente vai expandir mais um novo canteiro. A gente está fazendo uma adaptação, né, no design aqui para ampliar mais uma célula. Bom pessoal, essa área aqui foi implantada em janeiro na residência em agrofloresta, né, então foram várias mãos aqui que ajudaram a compor esse ambiente, né. Então aqui antes era grama e a gente tirou essa grama aqui, fizemos todo o processo de renovação, de aeração, descompactar o solo, né, e utilizamos basicamente os recursos que a gente tinha aqui de madeira, né. Então aqui o que a gente tem de material utilizado, nada saiu assim a mais de 20 metros daqui da área, né. Então a gente tem
né, toda uma leitura do ambiente de forma a criar um fluxo entre os canteiros, né. Aqui é uma área próxima à cozinha, então a gente utilizou o conceito da espiral de ervas e um conceito mais circular, né, um convite ao passeio, né, aqui no quintal. E a gente trouxe também aqui uma composição entre ervas, né, e aromáticas na espiral. Fizemos aqui um canteiro de núcleo, um canteiro circular, para a gente colocar ali ao centro uma macieira, né, e algumas outras plantas que a gente, enfim, já fez aqui a colheita, né, estamos renovando aqui essa área também, né, e aqui a gente tem algumas sementes que a gente trouxe para replicar aqui, como está próximo à residência, então a gente optou pelo plantio do sorgo, o quiabo doce, enfim, plantas que a gente vai ter aqui uma atenção na replicação dessas sementes, que elas estão se adaptando aqui a esse ambiente, né? Então a gente tem aqui um quiabo muito saboroso, alguns eu estou colhendo, outros eu estou deixando para sementes, né? O próximo já vai vir mais resistente, a gente viu aqui que ele, né, teve algumas dificuldades na sua adaptação, né, mas ele, resiliente, conseguiu dar uma boa frutificação e a gente vai aqui estar utilizando já um genótipo mais adaptado, né? Assim como o sorgo, né? Então a gente tem replicado aqui para a gente utilizar no nosso banco de sementes e na replicação aí pelos cursos presenciais em outros locais, né? Então a gente tem uma composição aqui de plantas também do ciclo de 3 a 6 meses, né? Então a gente está entrando no ciclo de 3 a 6 meses, né? E agora a gente vai renovar a placenta e criar uma condição de um plantio, né, no período agora de 6 a 9 meses, né, também com essas plantas que são mais adequadas nesse período da estação do outono e inverno, né.